Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai de aula nova, já falamos de peixes, já falamos de anfíbios, falamos de répteis e hoje nós vamos para o nosso segundo A do Paran, que são as aves. A gente já está quase acabando de falar sobre os cordados. As aves têm bem mais características, como a gente falou desde o início, a gente está vendo aquisições evolutivas, né? A gente está vendo evolução, então, com toda certeza, as aves elas são mais evoluídas que o grupo dos répteis, tá bom? Então, as primeiras características que nós vamos falar das aves é que elas podem aí habitar praticamente todas as regiões do nosso planeta, desde o deserto até o gelo, tá? Então, elas têm uma grande diversidade de habitat, além também de uma grande diversidade quanto a tamanho, aparência, hábitos de vida e comportamento. Lembra quando a gente começou a ver os animais, que tinha lá uma imagem de um quadro cheio de beija-flores, que a gente falou da biodiversidade? As aves são exemplos muito claros disso, porque elas têm realmente várias formas, tamanhos e cores diferentes. É uma infinidade de cores aí, de formas e tudo mais. A característica mais marcante desse grupo é o voo. Todas as aves voam, com exceção, claro, aí de duas espécies, aí, três grupinhos que a gente vai falar mais pra frente, que eles não são adaptados ao voo, mas eles são adaptados a outras situações. Mas quando a gente fala de ave, a primeira coisa que vem na nossa mente é um animal que voa, certo? Mas ele também vai ocorrer, por exemplo, com o grupo dos insetos, né? O voo também acontece com os insetos e também acontece com o morcego, que é o nosso exemplo aí de mamífero voador. Mas é muito marcante no grupo das aves, o fato delas voarem. Essa característica do voo é o meio de locomoção das aves, né? As aves elas não são muito boas corredoras ou andadoras ou saltadoras, digamos assim. Então, o meio mais eficiente de locomoção para elas é o voo. Elas conseguem andar longas distâncias, né? Percorrer aí longas distâncias. A gente lembra das migrações. Elas conseguem, então, percorrer quilômetros e quilômetros de voo. Além disso, eles conseguem também longas distâncias para caça e também para fuga de predadores, né? Elas conseguem fugir muito mais rápido de um predador terrestre se elas voarem. Esse hábito do voo trouxe para o corpinho delas muitas modificações. Então, elas acabaram tendo transformações, adaptações anatômicas para o voo, tá? E o funcionamento também do corpo delas se adaptou a isso. Tanto o funcionamento de sistema digestório, sistema respiratório, se adaptou ao voo, a essa capacidade de voo, tá? Apesar de tudo isso, essa capacidade de voo foi perdida por algumas espécies durante a evolução. Um exemplo delas é o pinguim, mesmo ele não voando, ele nada muito bem. E os avestruzes e as emas, que também, mesmo não tendo capacidade de voo, elas correm muito bem. Então, por mais que elas não sejam mais adaptadas ao voo, elas conseguiram se adaptar às situações, né, do determinado ambiente onde elas vivem, no caso os pinguins ao nado e dos avestruzes e emas à corrida. Então, quais são essas adaptações? As adaptações, como eu disse, elas são relacionadas ao voo, que é a principal característica das aves. Então, o que aconteceu com elas primeiro? A forma aerodinâmica. Lembra quando a gente falou dos peixes de forma hidrodinâmica? Aqui as aves têm forma aerodinâmica, que é o que inspirou aí os aviões. Então elas têm uma forma alongada, porque elas conseguem aí quebrar a resistência do ar, né, para voar de uma maneira mais eficiente. Além disso, elas têm a presença de penas, uma forte mobilidade nas asas, graças a fortes músculos peitorais. Os ossos delas são ossos ocos, ossos muito leves, mas mesmo sendo leves, eles são extremamente resistentes. Eles recebem o nome de ossos pneumáticos.
Então, eles têm também a musculatura peitoral, como eu disse, e a presença de sacos aéreos, que são como se fossem várias bexiguinhas ligadas ao pulmão dela, para que ela consiga armazenar ar e ficar mais leve para ela garantir o voo. Então, a gente tem aqui na imagem o músculo peitoral, o externo aqui em forma de quilha, que a gente vai falar já já sobre isso, que é um osso aqui da parte da frente do peitoral, que dá também essa forma aerodinâmica. O pulmão com vários saquinhos aéreos aqui, então, formando aí bolsas de ar mesmo, para que ela consiga ficar mais leve e aí garanta o voo. Ossos pneumáticos, vejam como eles são bem ocos mesmo. E a presença de penas. Esse voo, a eficiência do voo delas, né, é comprovada pela variedade de movimentos. Elas conseguem bater as asas por muito e muito tempo, de várias formas diferentes. Cada ave bate a asa de uma forma diferente. A velocidade que elas adquirem com o voo, e além também da velocidade com que elas batem as asas, a gente pode ver aí no caso do beija-flor, a velocidade que ele consegue bater as asas. E a resistência física desses animais, que podem percorrer aí milhares de quilômetros voando o tempo todo e se manter-se resistente. Vocês sabem, por um acaso, assim, não sei se algum de vocês vai saber, por que as aves geralmente voam formando a letra V no céu? Para quem não sabe, quando a gente tem a primeira ave que a gente tem aqui da letra V, na pontinha, geralmente é a ave mais resistente, a ave mais forte, a que está mais saudável. Por quê? Porque ela enfrenta a resistência do ar e ela quebra essa resistência para as outras que estão atrás. Geralmente há um revezamento. Essas aves vão revezando para que sempre fique a ave mais forte lá na frente. Então, vamos supor, esse aqui é o mais forte, tá? O mais saudável. Ele vai aguentar até onde ele pode. Saindo daqui, ele vai lá para o final, que aí ele já não precisa mais quase fazer força contra a resistência do ar. Então, aqui na frente sempre fica o mais forte, que vai quebrar a resistência do ar para que os outros que venham atrás consigam voar com mais facilidade. Legal, né? Então, a gente tem aqui outro exemplo de resistência. Ó. Os gansos indianos voam a 9.000 metros de altura, a mesma altura dos aviões e jatos comerciais. Eles passam o inverno na Índia, ao nível do mar, e na primavera migram para os lagos do Tibete para chocar seus ovos. No caminho, porém, eles encontram um impressionante obstáculo, a cadeia de montanhas do Himalaia, que é a mais alta do mundo, com até 8.800 metros. Os gansos indianos simplesmente voam por cima e continuam seu caminho. Eles têm cerca de 1,5 metro de envergadura, de uma ponta da asa à outra. Aqui, para a captura de outras aves, seu alimento principal, o falcão peregrino, atinge velocidade de 200 km por hora. Em pleno voo, ele tem cerca de 40 centímetros de comprimento. Existem também as aves mergulhadoras, os atobás. Eles são animais mergulhadores que trabalham em equipe. Depois de localizar um cardume, elas dão voos rasantes à superfície do mar, ao sinal do líder do grupo. Todos mergulham juntos para pescar a sua refeição. Repare na posição das asas durante o ataque. Olha só, para eles conseguirem penetrar na água de uma maneira mais eficiente também. Eles têm cerca de 1 metro de envergadura, de ponta a ponta da asa, então. Embora não voem, os pinguins têm alta especialização. A forma do corpo, as asas, a musculatura do peitoral e o esqueleto lhes permitem grande velocidade na natação, que chega a 35 km por hora. Na fotografia, vemos pinguins imperadores nadando. Perceba pelo deslocamento da água provocado pelos corpos, a velocidade com que esses animais se movimentam. Olha o rastro que eles deixam, que parece um cometa passando. Outras características corporais das aves. Então, a gente tem as penas, que são uma exclusividade do grupo das aves. A gente não vai encontrar pena em nenhum outro grupo. Não tem pena nem nos peixes, nem nos anfíbios, nem nos répteis, nem nos mamíferos. Todo indivíduo que vocês virem com penas é ave, tá? Essas penas, então, são produzidas na superfície da pele e são estruturas mortas de queratina.
tá? Elas protegem o corpo do animal contra choques mecânicos, colaboram com a manutenção da temperatura corporal, permitem a camuflagem em algumas espécies que usam aí a pena como adaptação ao ambiente para se manterem camufladas e principalmente para atrair fêmeas. Geralmente, os machos aves são bem mais bonitos do que as fêmeas, tá? Porque eles têm que atrair a fêmea. A gente vai falar disso ali quando a gente vai falar de reprodução. Vocês vão reparar que os pés das aves não possuem penas. Eles são recobertos de escamas, semelhantes aos répteis. Por quê? Porque as aves são uma evolução dos répteis e as pernas ficaram para trás. Elas não se adaptaram, tá? Então, elas têm aí pernas bem parecidas com os dos répteis e geralmente o número de dedos varia aí de 2 a 5 dedos. A gente tem aqui um pé de galinha e um pé de um avestruz, que parece mesmo de um dinossauro, né, de um réptil. Outras características corporais. Glândula uropigiana. Essa glândula está localizada lá na região de trás das aves, tá? É uma glândula mesmo, ela secreta como se fosse um olhinho. Esse olhinho, geralmente elas pegam com o bico, vocês já devem ter notado aí, muitas aves fazendo isso, elas vão com a cabecinha lá atrás, com o bico assim, dão uma coçada lá na parte do bumbum e começa a esfregar pelo corpo todo. Essa substância que a glândula uropigiana libera, ela ajuda na resistência do bico, o bico se torna mais resistente. Quando elas espalham pelo corpo, as penas se tornam impermeáveis, então garante com que se ela se molhar com a chuva, ou se forem aves aí nadadoras, como no caso dos cisnes e patos, eles não vão afundar. Né? Ela garante também a flutuabilidade. Porque se você pega uma ave que não tem essa impermeabilização, ela fica pesada, né? Ela fica encharcada. Essa glândula permite, então, que eles espalhem esse olhinho e esse olhinho não permite a permeabilidade da água. Então, elas não ficam encharcadas, elas não se molham, assim, de ficar encharcadas e ficarem pesadas para elas afundarem, tá? Ou também não permitir o voo. Que isso também é bem importante, principalmente para as aves terrestres, né? Se elas pegam uma chuva, já a pessoa pegou uma chuva, elas não conseguem mais nem voar. Elas conseguem sim por causa desse óleo aí secretado pela glândula uropigiana. Elas também apresentam dimorfismo sexual, que é aquilo que a gente já conversou várias vezes, que os machos são morfologicamente, né, esteticamente, diferentes das fêmeas. Exemplo claro, nosso pavão. O pavão macho é muito mais bonito, muito mais diferente do que a fêmea. Aí na imagem a gente também tem um pato, fêmea e uma patinha. Então eles têm dimorfismo sexual quanto a cor, quanto a tamanho, tá? Eles se diferem muito. Outras características. Olhos, eles são geralmente grandes. Eles são laterais porque elas possuem um campo de visão maior, como eu estou mostrando aí na imagem para vocês. E eles também têm uma audição bem desenvolvida, por isso que eles cantam. Se eles não tivessem o canto, eles não precisariam ter uma audição tão bem desenvolvida assim. Pensa lá no meio da floresta, eles têm que se comunicar. Então, eles têm uma audição bem aguçada para que eles consigam ouvir o canto do outro, tá? Além disso, também, os olhos grandes ajudam também na observação aí das presas, né? Do seu alimento. Sobre o externo, que a gente falou anteriormente. O externo ele é uma adaptação do voo. Ele é como se o peito das aves, tivesse um osso bem grandão que recobrisse toda essa lateral. Por isso elas têm o peito meio estufadinho. Esse externo, então, ele faz o papel da quilha, igual a quilha do barco, que vai cortando a água para que o barco consiga caminhar, né? Consiga andar com maior facilidade na água. Aqui, esse externo tem a mesma função de fazer essa adaptação para o voo, quebrar a resistência do ar também. E é nesse osso que se ligam aí os fortes músculos que vão sustentar aí a asa. O sistema digestório delas é o completo, porém também é de boca a cloaca, ou seja, sistema digestório, sistema excretório, sistema reprodutor, todo desemboca na cloaca, em um único orifício de saída, tá? Por isso que vocês vão perceber
também que quando a gente fala que é o cocô, né, das aves, as fezes das aves, elas têm duas cores, a branca e a preta. O branco é a urina, é a excreção delas, que é extremamente concentrada. Por quê? Porque eles não têm como ficar armazenando um monte de líquido dentro deles, dentro de uma bexiga, para eles ficarem pesados e não conseguir voar. Então a excreção é altamente concentrada, não tem muita quantidade de água na excreção deles. E o preto seriam as fezes do sistema digestório, tá? Além disso, eles comem de tudo, tá? As aves comem vermes, insetos, peixes, frutos do mar, frutas, sementes, invertebrados, néctar de plantas, outras aves, roedores, cobras, rãs, carcaças. É bem variada a dieta das aves, dependendo, claro, de cada espécie. No sistema digestório delas, tem duas estruturas muito importantes e muito diferentes. Então, vamos começar do começo. Elas têm uma boca que desce para um esôfago. Tem um papo. O papo ele tem função de armazenar o bolo alimentar. Por quê? Muitas aves se alimentam, por exemplo, de sementes. Ficando aqui nesse papo, essas sementes vão amolecendo. Então, o papo tem função de amolecer o alimento. Saindo daqui, ele vai para o estômago, que vai ter aí as enzimas digestivas, que vão ser secretadas aí pelo fígado, por exemplo, também vão contribuir. E a moela, que vai fazer a digestão mecânica, ela vai quebrar os grãos, tudo que for duro, ela faz essa função de fazer essa quebra. Depois segue para o intestino, onde agem então a bile do fígado, né, e o suco pancreático do pâncreas, intestino, reto e cloaca, tá? Então, ele é um sistema digestório completo, de boca a cloaca, com duas estruturas que se diferem dos outros que a gente falou, o papo e a moela. Papo amolece e a moela quebra, faz a digestão mecânica. Além disso, as aves têm uma grande variedade de bicos. Cada bico se refere ao hábito alimentar dela. Então, por exemplo, esse aqui tem um bico longo e estreito, com bordas denticuladas para pescar e drenar a água. Esse aqui tem o bico longo e achatado para peneirar a água e capturar os peixes. O pica-pau, ele tem o bico longo em forma de bunil para capturar insetos em troncos ou no chão, porque eles furam, né? Eles furam um tronco de árvore, por exemplo. O flamingo tem um bico grande e recurvado, usado como filtro para separar moluscos e crustáceos da lama e da água. O maçaricão tem um bico longo e curvado para baixo para pegar larvas e ciris na areia. O tucano tem um bico longo e largo, usado como forte pinça para arrancar frutos de árvores e principalmente para roubar ovos e filhotes de outras aves em seus ninhos. Então, cada bico tem uma adaptação para a sua dieta, né, e para o ambiente onde ele vive. As aves se dividem em dois grandes grupos. O grupo das ratitas, que é o grupo que não voa. Por quê? Porque eles não têm o externo em formato de quilha, que é a principal característica do voo também. Então, as asas já são mais atrofiadas. Aqui também é o caso dos avestruzes. E as carinatas, que é a grande maioria das aves, que vão ter asas bem desenvolvidas, então elas vão voar, porque elas também têm o externo nesse formato de quilha. Então, a diferença das duas é que uma tem o externo em forma de quilha e o outro não. O externo ele é achatado, ele não tem essa forma de quilha, tá? Sobre a reprodução. As aves têm algumas características bem diferentes. Elas demarcam território, sim, elas fazem demarcação de território, principalmente com o canto. Elas constroem ninhos. A gente vê aí vários ninhos, né? Por quê? Porque elas botam ovos. Eles fazem a corte, né, o que a gente chama também de cortejo, que é o ritual de acasalamento, ou com uma dança, um canto, eles dão aquela estufada no peito. O canto acontece graças a uma estrutura especial que elas têm, chamada siringe. Então, toda ave que canta tem a siringe. Eles têm fecundação interna, então a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, ela fica grávida, tá? Elas são dioicas, ou seja, tem um macho e a fêmea. Ovíparos, porque eles botam ovos. Esses ovos são bem semelhantes aos dos répteis, ou seja, eles têm a casquinha
durinha, né? Porém, os répteis não precisam chocar os ovos, as aves precisam, tá? Então, esses ovos precisam ser chocados e depois que eles eclodem, eles têm que ainda, os pais, né, a mãe no caso, tem que alimentar esses filhotes, tá? Esses filhotes precisam ser alimentados, cuidados, até eles conseguirem aí conseguir a capacidade de voo, desenvolver essa capacidade de voo e aí serem independentes da mamãe e do papai. Dimorfismo sexual, então, como a gente falou de dioicos, eles são, então, diferentes. O macho e a fêmea são diferentes, apresentam características físicas diferentes. O exemplo, o pavão, né, que a gente falou, do pavão e da pavoa, que eles são diferentes morfologicamente. A galinha e o galo são exemplos bem claros disso também. Só para a gente fechar aqui o assunto das características principais e exclusivas das aves, essas são as principais, tá? A anatomia das asas, que então permite o voo, então elas são aerodinâmicas. A redução da cauda, uma cauda mais curtinha para que elas possam voar de uma maneira mais eficiente. Os ossos são todos fundidos, tá? São todos unidos para que seja também aí mais fácil do voo, elas ficam mais leves. Não tem bexiga, por quê? Porque se elas tiverem bexiga, elas vão ficar acumulando líquido dentro delas. Acumulando líquido, você fica mais pesado. No caso delas, então, como elas precisam voar, elas não têm bexigas. Por isso que a excreção delas é ácido úrico quase puro, é um material mais pastoso, mais sólido, tá? Os pulmões têm sacos aéreos, como eu disse, que parecem bexiguinhas acessórias aí, né, anexadas a esses pulmões, que também se enchem de ar. Eles até penetram dentro dos ossos pneumáticos, tá, em algumas vezes, entre, né, os ossos pneumáticos. Então, eles aí permitem que ele seja mais leve, que essa ave seja mais leve. E os ossos pneumáticos, que são ossos bem levinhos, mais ocos, tá? Então, sobre aves, era isso. Leiam o livro de vocês traz bastante imagens sobre isso, tá? Além da nossa videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Próxima aula, falaremos de mamíferos. Um beijo e até a próxima.